Deus, cada vida, meu Deus, que vai ouvir essa palavra, que possamos ser libertos, que possamos ser curados, que possamos ser renovados. A tua palavra nos renova, a tua palavra nos dá vida e vida com abundância. A tua palavra nos liberta de todo engano, de tudo aquilo, meu Deus e meu Pai amado, que está enganoso no nosso coração. A tua palavra faz a gente ouvir a voz do Espírito Santo. Vamos lá para a palavra. Marcos segundo, Evangelho de Marcos, capítulo 2. Evangelho de Marcos, capítulo 2. Diz assim, Marcos, capítulo 2, o paralítico de Cafarnaum. E alguns dias depois, entrou outra vez em Cafarnaum e soube-se que estava em casa. E logo se ajuntaram tantos que nem ainda nos lugares junto à porta cabiam. E anunciava-lhes o quê? A palavra, gente. Então, se você quer milagre na tua vida, busque a palavra de Deus. Muitas das vezes você está buscando revelações para a tua vida e não está buscando a palavra de Deus. Busque a palavra de Deus. Você quer resposta para a tua vida? Abre as escrituras sagradas. Gente, você não tem ideia de quantas pessoas perderam a vida por causa da escritura sagrada. E quantas pessoas ainda perderão a sua vida por causa da escritura sagrada, por causa da palavra de Deus. E você ainda não dá valor à palavra de Deus. Você entra em lives pedindo oração, mas quando é na hora da palavra você cai fora, vai para outra live, colocar teu nome em tudo quanto é live de oração, coloca teu nome em tudo quanto é templo que tem lá o caderno de oração, a caixa de oração, mas quando é na hora da palavra você não busca, você não ouve, você não dá atenção, você não dá valor à palavra de Deus, você não abre a Bíblia. Louvado seja Deus engrandecido. Então aqui o que aconteceu? Vai acontecer um milagre. Vai acontecer um milagre quando? Quando ele pregava a palavra. É muito claro, gente. E alguns dias depois entrou outra vez em Cafarnaum e soube-se que estava em casa. Jesus estava em casa. Jesus estava em casa. Aí souberam que ele estava em casa, porque Jesus vivia levando o evangelho. Nesse momento ele estava em casa. O que aconteceu? A casa encheu, a casa ficou cheia para ouvir a palavra. E logo se ajuntaram tantos que nem ainda nos lugares junto à porta cabiam. Então o que aconteceu? Aquele lugar onde estava cheio, Jesus começou a o quê? A pregar a palavra, a anunciar-lhes a palavra de Deus. E vocês têm que aprender a dar valor à palavra de Deus. Você quer milagre, mas você não valoriza a palavra de Deus. Você quer milagre, mas você não busca a palavra de Deus. Você quer milagre, mas a tua Bíblia vive fechada. Você vive buscando oração, mas você não busca palavra de Deus que vai te dar um milagre. Então, o teu milagre vem através da oração, mas também vem acompanhado com a palavra de Deus. Então, o que aconteceu? Jesus estava anunciando-lhes a palavra. E vieram ter com ele, conduzindo um paralítico trazido por 4. Aí, a casa estava cheia. As pessoas ouvindo Jesus falar da palavra de Deus. Que maravilha, gente. Tem tanta gente que na hora da palavra cai fora, na hora da palavra se aborrece, na hora da palavra vai pro telefone, na hora da palavra fica brincando na igreja, na hora da palavra dá sede, na hora da palavra vai pro banheiro, na hora da palavra dá sono, dorme dentro do templo. Quantos já não dormiram aqui para não ouvir a palavra de Deus? Quantos já não dormiram? Chegaram 4 horas da manhã comigo, receberam oração, acabaram dormindo, porque para não ouvir a palavra de Deus. Os demônios lutam com você, os demônios lutam comigo para a gente não buscar a palavra de Deus, não ouvir a palavra de Deus. Por quê? Porque a palavra de Deus, ela nos liberta. Conhecereis a verdade vos libertará. Então há uma guerra espiritual para você não conhecer a palavra de Deus, não conhecer a verdade. Por quê? Porque o inimigo
inimigo ele quer te prender, porque o inimigo quer te escravizar, porque o inimigo quer que você seja ignorante na palavra, porque o inimigo não quer que você conheça a verdade. O próprio Deus diz: o meu povo peca por falta de conhecimento. Então o inimigo ele quer que a gente continue no pecado. Por quê? Porque a gente não quer conhecer a verdade, que é a palavra de Deus. É uma guerra espiritual, gente. Tem enfermidade no teu corpo que não é por causa da comida, não é por causa disso, não é por causa daquilo, mas é por causa da guerra espiritual. Então, o inimigo, nós estamos em guerra espiritual, o que acontece? Há muitas setas sendo lançadas em mim. Para quê? Para mim não fazer live, para mim não orar, para mim ficar doente, para mim não estudar a palavra, mas sobre mim as armaduras de Deus, sobre você as armaduras de Deus, louvado seja Deus, sobre nós as armaduras de Deus. Essa seta vem, ela atinge aonde? No escudo. O que é o escudo? A palavra de Deus. Você é protegido pela palavra de Deus. Na pregação de sexta-feira, o que eu recebi? Uma seta. O que aconteceu? Essa seta veio para me parar, para me colocar de cama. Mas o que aconteceu? Há um escudo sobre minha vida. E para a glória de Deus, estou aqui pregando a palavra. Tá entendendo? Louvado seja Deus. Gente, o espiritual, ele existe. Ele existe o espiritual, assim como existe o material. Deus é espírito. Se eu digo que Deus existe, é porque eu acredito no espiritual. Não é verdade? Jesus, ele esteve na terra como corpo presente. O verbo se fez carne. Ele estava aqui pregando a palavra. Ele estava aqui curando os enfermos. Ele estava aqui nos ensinando. Ele estava aqui dizendo: ei, tem um Deus vivo que te cura, que te liberta, que te restaura, que te salva. Tem um Deus vivo que vela por você, que cuida de você. E aí é interessante que eles trouxeram o paralítico, né? 4 carregaram aquele paralítico. E o que aconteceu? Eles não podiam entrar na casa, e não podendo aproximar-se dele por causa da multidão. Louvado seja Deus. E o que aconteceu? Olha só a fé deles. Eles descobriram o telhado onde estava fazendo o buraco e baixaram o leito que jazia o paralítico. Agora imagine, né? Jesus pregando a palavra, de repente ele escuta o barulho. Por quê? Porque destelhar uma parte da casa para descer um paralítico, haja barulho, né, gente? Não existe alguém tirar uma telha de uma casa sem barulho. Aí o que aconteceu? Eles destelharam, gente, olha só. Que amigos são esses, gente? Interessante que essas 4 pessoas, eu não sei se era parente, a Bíblia não me fala aqui se eles eram parentes, se eles eram amigos. Acredito que eram amigos. Eles tiraram as telhas para descer o paralítico por aquela casa. Louvado seja Deus. Olha só que amigo é esse, gente. Era como se eles dissessem: vamos lá, eu vou tirar a telha. Se for preciso, eu pago a telha da casa dele. Mas eu vou lá, tirar aquela telha e vou te colocar lá onde está, mas tu vai sair de lá curado. Olha que maravilha, né, gente? Olha que maravilha, gente. Que amigos é esse que te levam aonde você está para você ser curado? Hoje, quase a gente não encontra esses amigos, né? Essas amigas que te levam aonde Jesus está. Tem amigos que te levam lá para os lugares das revelações, para os lugares das adivinhações, para os lugares das confraternizações. Tem amigos que te levam para lugares a qual não está acontecendo milagres, a qual não está acontecendo a palavra de Deus. Então a gente precisa de pessoas que nos levem para a palavra de Deus, gente. Vamos ouvir a palavra de Deus? Precisamos de pessoas, gente, que nos levem para a palavra. Vieram ter com ele conduzindo um paralítico trazido por 4, e não podendo aproximar-se dele por causa da multidão, descobriram o telhado onde estava, e fazendo o buraco, baixaram o leito em que jazia o paralítico. Então, olha só, gente, essas 4 pessoas
tiveram o trabalho de tirar a telha e de colocar aquela pessoa onde Jesus estava para ser curado. Quem você tem levado para a igreja? Quem você tem convidado para o templo? Quem você tem convidado para ouvir a palavra de Deus? Quem você tem feito esse papel? Vamos ali ouvir a palavra de Deus, vamos para o templo ouvir a palavra de Deus, vamos para aquela live ouvir a palavra de Deus, a palavra de Cristo, porque Jesus estava fazendo o quê? Jesus estava anunciando a palavra, mas na hora que ele anunciava a palavra, houve a cura. Houve a cura do paralítico. Você está entendendo? Louvado seja Deus, engrandecido. Às vezes você convida as pessoas, vamos lá porque tem um homem que revela, tem a mulher que revela, vamos lá naquele lugar porque tem um que vai revelar endereço, vai revelar a cor da tua roupa, vai revelar a doença que tu está, mas não te convida para ouvir a palavra de Deus. E esses 4 aqui levaram este paralítico aonde Jesus estava pregando a palavra. Porque aonde ele pregava a palavra havia cura, havia libertação, havia salvação, havia fé, havia mudança de vida, havia restauração. Louvado seja Deus, engrandecido e exaltado. E o que foi que aconteceu? Então fique perto de pessoas que te convidam para ouvir a palavra. Fique perto de pessoas que te convidam para estar aonde tem a palavra de Deus. Fique perto, aceite o convite de pessoas que te levam para ouvir a palavra de Deus, porque Jesus estava pregando a palavra. Louvado seja Deus, engrandecido, exaltado. E o que foi que aconteceu? E Jesus, vendo-lhes a fé, disse ao paralítico: Filhos, perdoados estão os teus pecados. Olha só, aquele paralítico, ele estava doente, né? Ele não podia andar. Só que o quê? Jesus, quando viu aquele paralítico, né? Ali, o que foi que ele disse? Perdoados são teus pecados. Então, pecados perdoados significa o quê? Cura na nossa vida. Tem pessoas doentes, por quê? Porque ainda não reconheceram os seus pecados. Tem pessoas doentes porque ainda não pediram perdão de Deus. Tem pessoas doentes, louvado seja Deus, por causa das suas enfermidades, seja espirituais ou materiais. Confissão de pecado, arrependimento, perdão de Deus cura a nossa vida, cura o nosso corpo, cura a nossa alma. O perdão, né? O perdão faz bem para nós. O perdão de Deus faz bem para a nossa família. Você perdoar os outros, às vezes você está doente, porque você não perdoa ninguém. Às vezes você está passando por uma enfermidade a qual você já foi a todos os médicos, mas só que o quê? Que a enfermidade que está aí destruindo a tua carne, que está aí te maltratando, é a falta de perdão. Então, quando você perdoa alguém, você está curando alguém e você está sendo curado. Porque Jesus, ele disse, perdoados são os teus pecados. Então, aquele paralítico, ele estava paralítico por causa do pecado. Por onde os pés deles teriam andado? Por onde aqueles pés andavam, a qual ele estava paralítico. Você está entendendo? Tem pessoas que estão andando em caminhos que faz você ser um paralítico para Deus. Tem pessoas que estão andando em caminhos a qual te paralisa os teus pés para ir para o templo, para ouvir a palavra, que paralisa os teus pés para estar no círculo de oração, que paralisa os teus pés na tua vida com Deus. Louvado seja Deus, engrandecido e exaltado. Então, o pecado é isso. O pecado não deixa você ler a palavra. Por quê? Porque ele te deixa paralítico. O pecado não deixa você orar. Por quê? Porque ele te deixa paralítico. Paralisia de quê? De não ter uma ação de buscar a palavra, uma ação de orar, uma ação de buscar a Deus, uma ação de ter uma vida com Deus. Quantas pessoas estão paralíticas? Não por causa da sua vida material, mas estão paralíticos espiritualmente, não oram, não jejuam.
não consegue jejuar. Até ora, até busca a palavra, mas jejum não consegue. Então a gente precisa vigiar, orar, jejuar, buscar a palavra de Deus para a nossa vida. Louvado seja Deus, engrandecido e exaltado. Então ele disse que, filho, perdoados estão teus pecados. Você lembra, né, que o cego de nascença, os discípulos perguntaram para Jesus, Senhor, quem pecou? Ele ou seus pais? O que foi que Jesus disse para o cego de nascença? Ele disse que nem ele, nem seus pais. Ele estava passando aquilo porque era para que o nome do Senhor fosse glorificado. Tanto é que o cego foi curado. Aqui é diferente. Esse paralítico Jesus já foi dizendo: perdoados são os teus pecados. Tá entendendo? Perdoados são teus pecados, por quê? Porque aquela paralisia tinha vindo através do pecado. Por isso que o Senhor pegou e disse: perdoados são os teus pecados. E quanta gente estão paralítica, gente? Não consegue ir para a igreja, não consegue ir para o templo, não consegue orar, não consegue jejuar, não consegue estudar a palavra. Falam de Deus, vão para as lives de oração, vão para o ciclo de oração, vão atrás de profeta, mas não consegue ter vida com Deus, não consegue caminhar com Deus. Por quê? Porque precisam ser carregados. Porque precisam ser carregados e nós não temos que ser carregados, nós temos que andar com Deus, nós temos que caminhar com Cristo. Louvado seja Deus, engrandecido e exaltado. Então, esse paralítico aqui foi curado. Jesus disse: perdoados estão os teus pecados. E estavam ali assentados alguns dos esquibras que arrozavam em seus corações, em seus pensamentos, dizendo: por que dizeste assim blasfêmias? Quem pode perdoar pecado senão Deus? Gente, Deus, ele perdoa pecado, mas você perdoa pecado. Quando alguém te fere, quando alguém te machuca, você pode perdoar. Então, Deus perdoa pecado, mas também nós podemos perdoar pecado, perdoar as ofensas daqueles que nos ofenderam. Tanto é que Jesus nos ensina isso na oração do Pai Nosso. Não é verdade? Jesus nos ensina a perdoar para nós sermos perdoados. Então, não é só Deus que perdoa, nós também perdoamos. Só que esses aqui eram aqueles que sempre estavam contra a palavra de Deus. Esses aqui eram sempre aqueles que estavam questionando o Senhor Jesus, né? E eles disseram, né? Por que diz assim, blasfêmias? Já estavam dizendo, né, que interessante que esses aqui que falaram para Jesus que eles estavam blasfemando eram pessoas que não perdoavam. Eram pessoas que queriam ver a adúltera morta. Eram as pessoas que queriam ver o ladrão morto. Eram as pessoas que queriam ver as pessoas que pecavam mortas, sem direito à salvação. Não é? Essas pessoas aqui, louvado seja Deus. Só que elas não queriam perdoar. Então elas viram que Jesus veio à terra perdoar pecados, perdoar até os seus acusadores. O próprio Jesus perdoou aqueles que colocaram ele na cruz. Louvado seja Deus, engrandecido. Então, e continuando, diz assim: e Jesus, conhecendo logo em seu espírito, olha aí, Jesus, ele sabia o que eles pensavam. Isso é revelação divina. Revelação do profundo, do oculto e do escondido. Não porque você viu. Se você está no templo, vê a irmãzinha lá triste, né? De cabeça baixa. Às vezes ela nem está triste, às vezes ela está em espírito. Aí lá o adivinho, né, que quer ser usado, fala assim: a irmã tá triste, não sei o que, Deus vai te alegrar e não sei o que. Aí já começa a passar uma revelação, por quê? Porque viu a tua expressão. Só que José foi diferente.
Jesus, ele estava vendo o que eles estavam pensando dele. E o que aconteceu? Jesus pegou e falou: por que arrosais sobre estas coisas em vossos corações? Qual é mais fácil dizer ao paralítico: estão perdoados os teus pecados? Ou dizer-lhe: levanta-te e toma o teu leito e anda? Então, pessoas que não conseguem caminhar com Cristo, gente, são pessoas que vivem no pecado. Pessoas que não conseguem caminhar na palavra são pessoas que estão aprisionadas no pecado. Pessoas que não entendem a palavra são pessoas que estão aprisionadas no pecado. Conhecereis a verdade vos libertará. Quanto mais você buscar a palavra de Deus, mais você vai ser liberto, mais você vai poder caminhar na palavra, praticar a palavra, viver na palavra, entender a palavra, seguir a palavra. Por que muitas pessoas não entendem a palavra de Deus? Porque estão paralíticas no pecado. E nós precisamos buscar a palavra de Deus, porque seremos libertos. E cada palavra de Deus que você busca, você vai tendo mais e mais entendimento. Você vai tendo mais e mais libertação para a sua vida. Conhecereis a verdade vos libertará. Porque que as pessoas hoje, principalmente agora no último tempo, que o amor se esfriou, gente. As pessoas não têm mais amor pela palavra de Deus. Cada vez mais é 15 minutos de palavra, 10 minutos de palavra, não sei quantas horas de louvor. O louvor não te liberta. Ele não te liberta. Conhecereis a verdade vos libertará. Quem liberta é a palavra. Quando Davi louvou que o espírito imundo saiu de Saul, ele saiu, mas depois ele voltou, não foi? Ele saiu, mas depois ele voltou. Saul continuou perseguindo Davi. Saul continuou com aquele espírito imundo. Saul, agora, quando Samuel orava por Saul, o que foi que Deus disse? Por que tu oras por Saul, se eu já rejeitei? Saul não quer me obedecer, Saul não quer me ouvir. Quem que Saul não queria ouvir? A palavra de Deus. Quem não dá ouvidos à palavra de Deus não pode ser liberto, gente. Não pode. Será salvo por Cristo, né? Pode ser salvo por Cristo. Agora, liberto é diferente. Ser liberto é uma coisa, ser salvo é outra. Como um dia desse, não, eu escrevi na outra plataforma. Tem pessoas que serão salvas na grande tribulação. Tem pessoas que serão salvas antes da tribulação. E tem pessoas que serão salvas na tribulação. Salvação é uma coisa, libertação é outra. Louvado seja Deus. Então, a libertação eu só vou conseguir se eu buscar a palavra de Deus para minha vida. Então, por que muitas pessoas não querem a palavra de Deus? Porque elas estão presas. Elas estão paralíticas, elas estão gostando do pecado, elas estão gostando da vida que elas levam, elas estão gostando das práticas que elas têm. Então, eu não quero a palavra de Deus, eu não quero ouvir a palavra de Deus. Por quê? Porque a palavra de Deus vai te tirar daquela prática que me aprisionava. Quando esse paralítico chegou aqui com Jesus, ele estava pregando a palavra. Louvado seja Deus. E pela palavra, ele disse para o paralítico: perdoado sejam os teus pecados. Perdoado seja os teus pecados. Ele deu uma palavra. Tá entendendo? Louvado seja Deus engrandecido. Ele não disse assim: tu tá paralítico porque fizeram macumba. Tu tá paralítico porque fizeram feitiçaria. Tu tá paralítico porque os teus inimigos fizeram isso contigo. Jesus não disse isso, meu querido. Jesus disse: perdoados são teus pecados. Tem pessoa aí te enganando. Tem pessoas dizendo para você que a culpa é do teu inimigo. Tem pessoas dizendo que você vai conseguir as coisas sem ter essa libertação, continuando paralítico, sem ter essa vida de palavra, sem ter essa comunhão com Deus. Mas as pessoas estão dizendo para você que você vai ser abençoado. Estavam ali assentados. Então, né, Jesus falando com eles, disse-lhes, né, levanta-te e toma o teu leito e anda. Ora, para que saibas que o Filho do Homem
tem na terra poder para perdoar pecados. Disse ao paralítico: a ti te digo, levanta-te e toma o teu leito e vai para a tua casa. O que você precisa é se levantar dessa situação. O que você precisa é se levantar desse lugar a qual está fazendo você ficar deprimido ou oprimido. Irmã, eu não tenho força, eu também não, mas peça a força do Espírito Santo. Senhor, seja a minha força, me tira dessa situação, me levanta dessa situação, me tira, Senhor, dessa paralisia. Louvado seja Deus, busque o Senhor de todo o coração, peça socorro do Senhor. Muitas das vezes você está pedindo socorro dos outros, mas peça do Senhor, chora. Ontem eu fiz uma carta para Deus. Eu estava precisando comprar uns remédios. Eu comprei um, falta comprar mais, né? Aí eu tava precisando comprar uns remédios, algumas coisas. Aí eu peguei, na hora do meu almoço, eu peguei um papel e escrevi: Senhor, eu quero comprar isso, ó. Quero comprar isso. Tá entendendo? Eu peguei e escrevi: Senhor, eu vou fazer a lista do que eu quero comprar. Coloquei o remédio que eu quero comprar, coloquei tudo, o que eu queria comprar. Quando foi 2 horas da manhã, gente, o que foi que aconteceu? O Senhor mandou o dinheiro para mim, tá entendendo? Eu não fui falar para ninguém não, gente. Eu já tinha sido abençoada para comprar um remédio, mas estava faltando outro remédio. Estava faltando outras coisas. Aí eu peguei, sentei, né? Já tinha orado, já tinha lido a palavra, era na hora do meu almoço. Aí eu peguei e comecei a escrever: Senhor, eu vou escrever aqui o que eu estou precisando. Louvado seja Deus. 2 horas da manhã, Deus usou alguém para me abençoar, para me comprar o que eu estava precisando. Daqui a pouco eu vou comprar. Daqui a pouco eu vou fazer o pedido do outro remédio que faltava. Né? Deus preparou um remédio para mim ontem, mas só que faltava outro. E eu não, gente, eu não fico falando para as pessoas, né? Eu preciso comprar isso, isso e aquilo. Não, gente, eu falo para Deus, para Deus. Louvado seja Deus, engrandecido e exaltado. Aí, o que aconteceu? Fiz a minha listinha. Quando foi 2 horas da manhã, 2 horas da manhã, gente. Você tá entendendo? Eu fico maravilhada com Deus, que sempre as maiores bênçãos da minha vida chegam na madrugada. E é o segredo, né? É o segredo da oração da madrugada. O segredo da oração da madrugada, então sempre Deus me abençoa na madrugada. Então eu vou poder comprar o outro remédio que estava faltando. Louvado seja Deus. E a outra coisa que estava faltando. Estamos entendendo, gente? Então às vezes você chega pedindo socorro dos outros, pedindo ajuda dos outros. Peça de Deus. Busque a Deus. Faça a tua carta, faça a tua lista. Senhor, eu preciso disso, disso. Gente, tenha relacionamento com Deus. Deus vai colocar pessoas certas na tua vida. Deus vai colocar pessoas como Ele colocou aqui, ó. 4, para carregar aquele paralítico, para tirar a telha daquela casa onde Jesus estava. E depois descer o paralítico aonde Jesus estava. Tá entendendo? Você orando, você buscando a Deus, você tendo relacionamento com Deus, você contando os teus problemas para Deus, Deus vai colocar pessoas para te ajudar. Aqui, esse paralítico precisava de 4 pessoas para tirar o telhado e descer aquele paralítico. Por quê? Porque a casa estava cheia, não dava para entrar pela porta. E eles tiveram uma fé tão grande: se a gente não entra pela porta, eu vou entrar por cima. Louvado seja Deus. Vamos fazer uma porta, não é verdade? Então a tua fé é isso, a tua fé constrói portas. A fé deles construiu uma abertura que pôde eles se chegarem, né? Chegar aonde Jesus estava. A tua fé abre portas. E a fé deles abriu a porta. E além de abrir a porta através do telhado, eles receberam a cura que eles queriam, que era do paralítico. Louvado seja Deus. Então, a quem você tem procurado?
A quem você tem buscado? Você tem buscado a Jesus? Quem as pessoas que andam você? São pessoas que têm fé? São pessoas, louvado, que te ajudam na tua fé? São pessoas que te carregam no teu momento difícil até você ser curado? Louvado seja Deus engrandecido. Então, esse paralítico tinha pessoas perto dele que estavam carregando ele. Louvado seja Deus engrandecido, levando ele aonde estava o milagre. Louvado seja Deus, é isso que nós temos que fazer, é você levar as pessoas aonde está o milagre. Aonde está o milagre? Aqui nessa live? Não, o milagre está em Jesus. Em Jesus está o milagre. Na palavra de Deus está o milagre. Louvado seja Deus, engrandecido e exaltado. Então entendemos a palavra de Deus, engrandecido seja Deus. E o que foi que aconteceu? E levantou-se, tomando logo o leito, saiu em presença de todos, de sorte que todos se admiraram e glorificavam a Deus, dizendo: nunca tal vimos. Quem é que ia ver alguém descobrir a telha, descer um paralítico? É difícil, né, gente? E ver o paralítico ser curado. E eles cada dia diziam que nunca tinham visto tal coisa. Por quê? Porque Jesus curava apenas dando a palavra, gente. Ele disse para o paralítico: perdoados são teus pecados. Olha a importância do arrependimento. Então, o teu arrependimento, você será perdoado. E através do teu arrependimento, você será salvo. Quantas pessoas, gente, estão paralíticas sem salvação, porque não se arrependem dos seus pecados, porque não confessam seus pecados, porque não buscam a Jesus. Esse paralítico buscou a Jesus. Os seus amigos levaram ele aonde Jesus estava. Louvado seja Deus, é esse tipo de amizade que você tem que ter na tua vida, que te levem para Jesus, que te levem para o caminho da vida, que te leve, louvado seja Deus, para o caminho da verdade, que te leve para a palavra de Deus. Esse tipo de pessoas que te convidem, vamos ali para o estudo da palavra, vamos ali estudar a palavra juntos, vamos ali para o culto da doutrina, vamos ali ouvir a palavra de Deus. É esse tipo de amizade que você tem que ter na tua vida. Quem são teus amigos? Para onde estão te levando? Estão te levando para a morte? Estão te levando para o cárcere? Estão te levando para caminhos errados? Estão te levando para caminhos de vergonha? Estão te levando para o inferno? Não estão te levando para o céu? Quem é teus amigos? Quem são os teus amigos que estão do teu lado? Estão te levando para adultério? Estão te levando para fofoca? Estão te levando para mentira? Estão te levando para o engano? Estão te levando para as percas? Estão te levando para a vergonha? Quem são teus amigos? Quem são tuas amigas? São aqueles que te convidam para a palavra de Deus, que te convidam para o templo? São aqueles que te convidam para ouvir, para estudar a palavra? Quem são teus amigos? Louvado seja Deus. Quem são tuas amigas? São pessoas que te levam para a luz ou que te levam para as trevas? Que te levam para viver numa vida de mentira, de engano? Ou que te levam para viver a verdade? Conhecereis a verdade vos libertará. Então, louvado seja Deus, a palavra de Deus diz, né, que os maus costumes corrompem a gente. Corrompe com quem você anda. Se você começar a andar com fofoqueiros, você vai acabar fofocando. Você vai acabar se sujando. Se você andar com porcos, você vai se sujar que nem um porco. Louvado seja Deus engrandecido. Ande com pessoas, louvado seja Deus engrandecido, que vivam no caminho da verdade de Deus, que vivam na palavra de Deus, que vivam buscando a Deus. Não são perfeitos. Nós não somos perfeitos, mas todos os dias nós estamos aqui nos lavando
na palavra de Deus. Nós não estamos nos sujando, nós estamos nos limpando, nós estamos sendo curados pela palavra de Deus. Mas muitas das vezes você acha que você só é curado se você receber a oração da fé. Muitas das vezes você acha que só é curado se receber uma revelação. Deus está te curando. Você muitas das vezes não recebe a tua cura quando Jesus diz: perdoados são teus pecados. Perdoados são teus pecados. Venha até mim que eu te perdoo e tu serás curado. Venha até mim que eu te perdoo e tu serás salvo. Louvado seja Deus. Quem são teus amigos, tuas amigas? Analisa a tua vida. Que caminho tu está andando? Para onde estão te levando? Louvado seja Deus. Está te levando para a morte ou para a vida? Está te levando para o inferno ou para o céu? Escolha com quem tu deves andar. Escolha quem deve estar do teu lado. Escolha, louvado seja Deus, com quem tu deves caminhar. E quem tu deves caminhar são com aqueles que dizem: vamos para o culto, vamos para o estudo da palavra, vamos para a doutrina, vamos para o batismo, vamos para o ensinamento da palavra, vamos buscar a palavra de dia e de noite, vamos guardar a palavra de Deus no nosso coração, vamos nos lavar na palavra. São essas pessoas que são tuas amizades, que estão te incentivando a você buscar a palavra de Deus? Quem são as pessoas que estão te convidando para adivinho? Estão te convidando para o homem da revelação? Estão te convidando para a mulher que revela tudo? Estão te convidando porque tem um pregador que revela identidade, CPF, que revela endereço, mas não fala a palavra de Deus? Mas não fala que Jesus salva? Mas não fala que Jesus liberta? Mas não fala que conhecereis a verdade vos te libertará? Mas não fala que Jesus quer te levantar? Louvado seja Deus, mas não fala que Jesus quer te usar. São pessoas que só querem ser usados, mas não querem que você seja usado, que você seja usada. Quem é as pessoas que estão do teu lado? São pessoas que fazem você ser independente delas, ou são pessoas que estão fazendo você ser dependente de Deus, ser usado por Deus, ser levantado por Deus? Louvado seja Deus, engrandecido, exaltado. Tem pessoas que querem, louvado seja Deus, que sejam dependentes delas. Não, vamos lá porque o profeta revela, vamos lá porque o profeta está falando lá o profundo, oculto, o escondido da minha vida, mas não fala o profundo, o escondido da palavra de Deus. Louvado seja Deus, engrandecido e exaltado. Por que você não se levanta e anda? Por que você não vai ser usado por Deus como o fulano é, como o ciclano é, como a irmã da oração é, como o pastor tal de renome é? Deus, ele está dizendo: seja perdoado os teus pecados, levanta e anda. Deus quer te levantar, mulher. Deus quer te levantar, homem. Você acha, louvado seja Deus, o engrandecido, que Deus escolheu esses para pregar, esses para orar, esses para tudo? Louvado seja Deus, engrandecido, mas Ele escolheu todos nós para servirmos a Ele. Então, louvado seja Deus, engrandecido, você pode servir a Deus. Você pode servir ao Senhor. Mesmo que você não tenha um dom da palavra, mas você tem o Espírito Santo na tua vida, que falará por você. Louvado seja Deus, engrandecido, exaltado. Você tem o Espírito Santo na tua vida, que te usará nessa terra. Ele está dizendo para você: levanta e anda, para de procurar aqueles que já estão de pé. Porque se os que estão de pé, eles não estão do teu lado para você se levantar, então não adianta, porque eles estão também paralíticos junto com você. Você está aqui nessa live para você se levantar. Você está aqui nessa live para você se levantar na pregação, na oração, na tua vida com Deus, nas revelações, para o Senhor mesmo te revelar. O véu foi rasgado, meu querido. O véu foi rasgado, todos têm o livre acesso ao Pai. Todos podem falar com Deus e ouvir a Deus. Todos podem falar com o Espírito Santo e ouvir o Espírito Santo. O véu foi rasgado. Hoje não é só sacerdote que fala com Deus, mas eu, você, falamos com Deus e ouvimos a esse Deus Todo-Poderoso. Entendemos? E você que ainda não entregou tua vida para Jesus, entregue tua vida para Jesus. Analise com quem você tem andado.
Se você andar com uma fofoqueira, você vai se tornar uma fofoqueira. Se você andar com uma mulher de oração, você vai se levantar na oração. Se você andar com aqueles que estudam, que pregam a palavra, você vai se levantar na palavra. Louvado seja Deus, engrandecido e exaltado. Com quem tu tens andado? Quem é as pessoas que estão do teu lado te ajudando? Estão te ajudando a ir para o abismo ou estão te ajudando a ir para o caminho da verdade da vida? Quem são as pessoas? Elas estão te chamando para onde? Essas pessoas carregaram o paralítico para a presença de Cristo. Carregaram o paralítico para ele ser curado. Então, teus amigos, as tuas amigas, tem que ser essas pessoas que te levem para a cura, que te façam levantar dessa situação, que te façam te levantar a tua fé. Louvado seja Deus, engrandecido, e andar com Cristo. Amém? E você que está afastado do caminho, volte para Jesus. Jesus está voltando, gente. Jesus está voltando. Maranata, hora vem, Senhor Jesus. O arrebatamento está próximo. O arrebatamento está próximo. Louvado seja Deus, engrandecido. Tem gente que diz que tem gente que diz que a igreja passará pela grande tribulação. Não é verdade? Se você estudar a palavra de Deus diz que tem uns que não verão a morte. Se não verão a morte, não passarão pela grande tribulação, porque serão arrebatados. Só vai ver a morte aquele que não é arrebatado. Então, a Bíblia é verdadeira, meu querido. Tem pessoas te confundindo, te enganando, tem pessoas que ainda não entenderam, né? A Bíblia é muito clara quando ela diz que tem pessoas que não verão a morte. Se não verão a morte, serão arrebatados. Então, vamos nos preparar para ser arrebatados. Louvado seja Deus, né? Que maravilha, né, gente? Que maravilha. Então, o arrebatamento, gente, ele existe antes da grande tribulação, porque na tribulação todos vão ver a morte. Todos passarão pela morte, serão decapitados. Todos passarão pela morte na grande tribulação. Então, nós temos que estar preparados para ser arrebatados, para a gente não ver, não passar pela morte. Né? Deus é maravilhoso, muito maravilhoso. E eu fico feliz. Eu quero ser arrebatada, não quero passar pela morte, não. Não quero ficar para a grande tribulação, não, gente. Deus me livre, não quero ser arrebatada. Ou Jesus me leva antes, ou Jesus me arrebata. Maranata, hora vem, Senhor Jesus.